Nós acabamos de cantar agora, nessa noite, o hino que eu gosto muito, que diz grandes coisas estão por vir, né? Do Fernandinho. Não sei se ele é o autor, pelo menos ele é o intérprete. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Agora olha para cá. Grandes coisas não estão previstas para acontecer nesse lugar, estrutura física. É bem verdade que todo esse espaço foi consagrado para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas olhe para cá agora e entenda uma coisa. Quando você cantar essa música novamente e adorar a Deus com a letra dela, você diga o seguinte: grandes coisas vão acontecer aqui. Coloque a mão na sua mente, aqui. Diga assim, ó, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui no meu coração. Diga assim, no meu coração. Grandes coisas vão acontecer com essas mãos. Porque nós estamos consagrando muito mais do que um tempo, do que um espaço físico, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. De nada adianta nós cantarmos, adorarmos ao Senhor para que Ele se manifeste neste lugar, se primeiro nós não entendermos que o altar que Ele deseja se manifestar começa aqui, ó. É aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui. Na minha maneira de pensar em relação a Deus, ao mundo espiritual, o reino das trevas e a minha família. E o propósito pelo qual Deus me colocou nessa terra, em Cristo, para ser um esposo, para ser uma esposa, para gerar filhos e para filhos terem mães, terem pais e reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador. De nada vai adiantar eu ouvir todas as canções, todas as ministrações e não entender de uma vez por todas e assumir o papel de que Deus deseja visitar e fazer uma grande obra é aqui. Porque se não mudar aqui, não mudar aqui, o reino das trevas continua agindo sobre a nossa vida. O reino das trevas continuará tendo poder e acesso sobre as nossas vidas. O reino das trevas continuará tendo êxito em tudo o que ele planejar sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas são os canais pelas quais Deus deseja atuar de maneira poderosa para trazer a cobertura espiritual sobre a nossa família. Então nós vamos compartilhar nesse tempo, um tempo de esperança, um tempo em que estaremos tomando, para alguns, a verdadeira realidade do que significa o mundo espiritual e as suas ações, como compartilhamos pela manhã, na nossa vida e, consequentemente, nas nossas famílias. Mas o que tem a ver a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo e o papel que o próprio Cristo predeterminou, porque Deus assim estabeleceu, na construção de uma família pautada nesses princípios aqui. Esposo, esposa, filhos, filhos que honram seus pais. São princípios que estão na palavra de Deus espalhados. Quais são as expectativas de Deus em relação ao meu papel como esposo? Quando Ele, Cristo, visitou a minha vida e eu respondi sim ao seu chamado, quais são as expectativas divinas do Pai reveladas em sua palavra para que eu cumpra o meu papel como esposo? Sobre a cobertura e autoridade de Cristo Jesus, sobre a dependência de Cristo Jesus, como acabamos de cantar. Quando o mundo cai ao meu redor, quando eu, esposo, estou conectado debaixo da cobertura espiritual do Senhor e Salvador meu chamado Cristo, o mundo pode cair ao meu redor, mas o Senhor me protege. Eu não sei se você está percebendo que o guarda-chuva onde Cristo está sendo representado, ele é maior do que os outros dois de baixo. E ele cobre, ele protege a vida do esposo, que é totalmente dependente de Cristo. Quando o mundo está caindo ao redor, Cristo se manifesta, trazendo graça, misericórdia, força, poder e esperança em momentos desafiadores. Mas lá em Cristo e também em sua palavra, eu começo a aprender quais são as expectativas e propósitos de Deus quando Ele me gerou como um homem para constituir uma família e para desenvolver uma paternidade. Um homem que não é um bom filho a Deus e um bom servo de Cristo Jesus, ele nunca será um bom esposo, um bom pai ou um bom filho. Quando uma esposa entende isso, e ela sabe que pode confiar na cobertura espiritual de um esposo que depende totalmente de Cristo, ela se sente confiante e segura para estar sobre a autoridade desse esposo, porque ela sabe que esse esposo não vai agir de maneira diferente com ela,
com a qual Cristo predeterminou. Então ela tem confiança de viver sob os cuidados e obediência a Cristo através do seu esposo e cumprindo o seu papel como mulher de Deus. Porque ela tem a plena confiança que todas as diretrizes desse esposo serão parecidas com a de Cristo, que deu a sua própria vida em favor da igreja. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: vós, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em Cristo nós aprendemos a ser homens do jeito que homens devem ser. Em Cristo nós aprendemos a desenvolver o papel como esposos de verdade. Homens cabra-machos que dependem totalmente de Cristo e não fogem às suas responsabilidades de cuidado, proteção, provisão, sacerdócio dentro da sua casa. Porque quem manda lá dentro, no sentido de governar, com espiritualidade, com amor, com fé, é o macho alfa. É o macho alfa que ora, protege, que bate no peito e pode dizer assim, ó, eu sou fraco e limitado, mas eu tenho Cristo que me orienta e quem vai cuidar dessa família aqui sou eu. As diretrizes vão partir de Cristo através da minha vida. Minha esposa não vai ficar desamparada e abandonada, não. Ela vai ter direção espiritual sobre a vida, direção emocional. Nos momentos de aflição nós teremos a palavra de Cristo, as orações, e eu estarei do lado dela fortalecendo ela. E a esposa da mesma maneira. É mulher alfa, é aquela mulher que intercede, que vive como Cristo orientou. Ela recebe toda essa segurança e ela busca, em sabedoria, construir um lar pautado na palavra de Cristo, no Cristo da palavra e no seu poder. E ela, ao invés de ficar reclamando, resmungando, falando mal de tudo, ela se consagra, ela ora, ela jejua e ela busca a cobertura espiritual que ela recebe de Cristo através do esposo, ela vive e ela compartilha com seus filhos. Ela foi chamada para desenvolver o papel como Espírito Santo. E ela começa a dar direção para os filhos. Filhos não vão viver mais em orfandade no meio da nossa família, amém, irmãos? Filhos terão identidade, pais e mães que oram, intercedem, orientam, cobrem, ensinam através de palavras, mas também através de exemplos e atitudes. Porque não cabe para nós mais. Se queremos mesmo ver a ação libertadora de Deus sobre a nossa vida, princípios como vividos anteriormente, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não cabe mais isso no reino de Deus. Não cabe mais porque isso não funciona e nunca funcionou. A liderança e o princípio de Jesus é através do exemplo. Então é hora de crescer, é hora de amadurecer, é hora de sair do engano, é hora de deixar a procrastinação para trás, é hora de deixar a insanidade para trás, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, achando que porque Deus é Pai, é misericordioso, Ele está super feliz com a minha vida afastada dEle, enquanto o caos está sendo estabelecido na minha descendência. Enquanto eu continuo fazendo um monte de coisas erradas, envergonhando o nome de Cristo com ações, com comportamentos, estabelecendo o próprio inferno dentro de casa, através de alianças, maus exemplos, e achar que as nossas orações, fingindo que nada está acontecendo, Deus vai atender, porque Ele é bonzinho, Ele é bondoso. Ah, você só acertou em uma coisa. Deus, Ele é bondoso demais. Mas Ele é tão bondoso e tão bondoso que quando os seres humanos decidem ter sobre as suas vidas a autoridade do governo das trevas, Ele tem que permitir deixar, porque Ele nos dotou com algo que é característica do seu grande amor, liberdade de escolha. Mas não se engane, porque luz e trevas nunca tiveram aliança. Não se engane. E eu estou aqui para lembrar isso a você. Porque aí habita grande parte das respostas e questionamentos que fazemos. Por que está acontecendo isso na minha família, Senhor? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que meus pais estão vivendo dessa maneira? Por que meus filhos estão dessa maneira? Por que está tudo aqui fora do lugar? O caos está estabelecido dentro do meu lar. Deus responde. Eu não sei se você tem orado por isso. Eu não sei se talvez a sua oração, ao assistir um vídeo que foi divulgado ou convite de alguém, tenha sido: Senhor, me mostra o que está acontecendo. O Senhor vai mostrar para você, a começar nessa noite, já começou a mostrar, amém? Ele vai mostrar. E Ele vai dar tudo o que Ele pode lhe dar e conferir a você autoridade e poder para que você reorganize em nome de Jesus e elimine o caos que estava estabelecido pelo reino das trevas na sua família, amém? Então teremos
uma nova realidade de vida a partir de hoje. Glória a Deus. Amém. Então quero compartilhar com você nessa noite o primeiro tema dessa série de mensagens, cobertura espiritual, aonde o convite é enchermos a nossa casa de luz. O convite do Senhor para nós é entendermos as ações do mundo espiritual para que a nossa casa, começa aqui, grandes coisas Deus vai fazer aqui. Bota aí a mão na sua cabeça de novo, é aqui. Grandes coisas Deus vai fazer aqui. Que a nossa casa seja uma casa de luz. Jesus falou certa vez que se os nossos olhos forem bons, a nossa vida interior será muito boa, será abençoada. Mas ele também afirmou o contrário. Se os meus olhos só forem trevas, que densas trevas ocorrerão dentro de mim mesmo. E a pergunta a ser feita nessa noite é: o que eu estou levando para a minha casa, através da minha presença? O que eu estou levando para dentro da minha casa, através deste lugar chamado mente, através deste simbolismo coração, que tem a ver com as emoções, e através das minhas práticas representadas pelas minhas mãos? Eu estou construindo ou destruindo? Eu estou trazendo cobertura e segurança, ou eu estou deixando a minha família e os meus relacionamentos à mercê das ações das trevas sobre ela, sobre meu esposo, sobre a minha esposa, sobre meus filhos, sobre meus netos, sobre toda a descendência? Porque uma coisa nós precisamos saber logo a partir de agora: não há nada de errado com Deus e com a sua palavra. Os princípios que talvez você tenha questionado e as bênçãos por ver a manifestação de Deus sobre a vida de algumas pessoas, algumas casas, algumas famílias, e sobre as outras não deve ser analisada pura e simplesmente pelo alcance da bênção desejada, da cura e da restauração sobre as famílias. Mas tem a ver com o caminho percorrido e as escolhas que as pessoas que estão sendo alvos do Senhor, para que milagres aconteçam no seio familiar, quais são as escolhas e prioridades, como elas estão se relacionando com Deus, com o mundo das trevas e com o reino dos céus. Porque céus e inferno são realidades, luz e trevas são realidades, não existe campo neutro neste mundo: ou eu estou com Cristo, ou eu estou sem Cristo. E uma vez estando sem Cristo, eu me torno um filho da desobediência e logo um alvo fácil do reino das trevas sobre a minha existência. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu quero começar com você com um exemplo que chocou muitas pessoas de algo que aconteceu em abril. Eu não sei quantos assistiram a reportagem de um pseudo-pastor de uma igreja no Espírito Santo, em que, a princípio, tinha acontecido uma tragédia, e assim foi anunciado, aonde o seu filho de 3 anos, e se eu não me engano, o seu enteado de 6 anos, morreram asfixiados por um incêndio que aconteceu dentro de casa. Quantos viram esse papel aí, essa reportagem? Pois bem, nós vimos muitas coisas até aqui perto, mas eu gostaria de pegar esse exemplo que ganhou no espaço nacional, em toda parte da mídia. O nome desse pseudo-pastor é George, que comprovadamente matou seu filho Joaquim e seu enteado Cauã, de 3 anos e 6 anos. Vou repetir para você: matou o seu filho asfixiado através de um incêndio, mas antes tinha sinais de violências sexuais e tortura no corpo dos dois, do filho e do enteado. Tempos difíceis, irmãos. Por mais que Deus sinalize o amor dele e a graça, existe algo que está sendo visionado, percebido e acolhido mais pelos seres humanos do que o reino que traz proteção e vida. E eu não preciso me estender muito nessa introdução, porque você conhece alguém que está sendo destruído pelas suas escolhas e sendo instrumento de destruição para um dos maiores bens que Deus nos deu depois da sua própria pessoa em Cristo Jesus: nossas famílias, nossos filhos, esposas, esposos e pais. Não precisamos fazer muito esforço para ver o reino das trevas odiado de ódio, de indiferença, de desobediência, afligindo o coração de muitas pessoas. O reino das trevas encorajando essas pessoas para serem um canal e um objeto de destruição das suas vidas, através de tudo aí agora que está passando sobre a sua cabeça. Vivemos dias difíceis, em especial para famílias, para as crianças, para os casamentos, para o povo de Deus que deseja viver livre do reino das trevas.
Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 está escrito: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo a autoridade dele e o ato de amor remissor, nós entramos em rebelião contra o reino das trevas. Nosso nome já está lá no reino das trevas quando nós acolhemos Cristo, a sua obra redentora, como amigo, como Senhor, como Salvador, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo o tempo que vivíamos afastados como inimigos de Deus. Nós ganhamos lá no inferno um desenhozinho de uma foto como se fosse um alvo, aonde nós temos dardos que estão sendo lançados todos os dias. Porque um dia que nós escolhemos passar do reino das trevas, da desobediência e escravização do reino das trevas, para o reino de Cristo Jesus, os dardos começaram a ser lançados. Eu passei a ser também, no projeto principal de destruição do reino das trevas, um alvo a ser atingido. Talvez você não perceba isso, talvez você não saiba que a Bíblia ensina a ser Satanás o príncipe das potestades no ar. Olha o que diz Efésios 2:2, nos quais costumavam viver quem? Eu e você, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo está ensinando aos cristãos e trazendo à memória que quando nós vivíamos afastados de Deus, nós éramos totalmente escravos do príncipe deste tempo e deste ar, Satanás. Vivíamos sendo escravizados por ele. Por quê? Porque vivíamos um tempo de desobediência, por aqueles que vivem na desobediência a Deus. A desobediência a Deus é um dos piores males e o mais importante de todos eles, que nos afastam da cobertura espiritual de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Porque afastados de Deus, estamos vivendo em rebelião contra Deus e contra o seu governo. E nos tornamos alvos fáceis de Satanás para a destruição. E Satanás, ele constrói o seu tempo de destruição. Ele sabe que vai acabar o seu tempo de governo e de poder nessa terra. E o principal objetivo dele é laçar a minha vida e a sua vida. É construir todos os mecanismos para que a nossa vida, a nossa família, a nossa descendência seja destruída com um plano arquitetado de convites sutis para alcançar a nossa mente, porque Deus quer fazer grandes coisas, as nossas emoções e os nossos desejos, porque Ele deseja destruí-las até acabar com toda a nossa estrutura física, emocional e espiritual e nos condenar eternamente para vivermos afastados de Deus. E como consequência, todas as dores que nós presenciamos neste mundo. O Deus deste século, o Deus desta era, diz 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, aqueles que não creem em Deus, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4, e que antes de você ser salvo, Satanás trabalhava em mim e em você como um dos filhos da desobediência. E qual deve ser a nossa atitude em primeiro momento? Sairmos da desobediência para mudarmos de realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual que o mundo vive? De desobediência. Aqueles que estão em Cristo escolheram a obediência. Qual é a minha atitude? Segunda atitude diante disso: ter medo do reino das trevas? Ter medo de Satanás? Tem gente cultuando mais o que Satanás pode fazer de mal e vivendo com medo dele, do que propriamente se submeter a Cristo e as suas ações sobre a sua vida e a vida dos outros. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que acham que Satanás é uma invenção humana, que todas as atrocidades que nós estamos vendo no mundo é um teatro, é feito somente por seres humanos comuns, que a maldade habita nele, mas não consegue explicar de onde vem essa maldade. E o outro extremo é o extremo de que eu não acredito que existe um mundo espiritual de trevas que está agindo sobre a nossa vida.
E eu não acredito logo na palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz que existe, eu digo que não existe, eu estou dizendo que não importa a Bíblia, não importa a palavra de Deus, não importa o que Jesus disse, porque eu quero viver exatamente o que eu penso, o que eu acho. É assim que nós estamos vivendo a realidade hoje. Bom, uma das atitudes também que eu gostaria de acrescentar, que precisamos ter, é que precisamos conhecer bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, mas também assumir um compromisso de aplicá-la ao nosso dia a dia. Porque é a única maneira de nós vivermos sobre a cobertura de Deus. Eu creio, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa fonte de toda autoridade. Ela é a fonte de todo direcionamento, ela sinaliza todas as propostas de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer, através da boca de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus profetas, que essa palavra, quando aplicada, respeitada e amada, como amamos o Deus da palavra, ela tem poder de mudar as nossas realidades como seres humanos e a realidade que nos cercam, ao ponto de acabarmos de cantar. Cantamos o que a palavra de Deus diz, que há poder no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os espíritos imundos têm que ir embora e darem retirada. É no nome de Jesus que nós consagramos a nossa vida e somos libertos da ação do reino das trevas. É através do nome de Jesus que a orfandade sobre a nossa vida, as nossas dores, complexos e as nossas crises espirituais e emocionais, que nos levam a viver de maneiras infantis, chamando a atenção das pessoas através do ódio, da rebeldia, da infantilidade, chamando a atenção das pessoas através de comportamentos destrutivos, porque somos dirigidos por mágoas, rancores, feridas, falta de perdão. É só no nome de Jesus que nós somos libertos, porque senão levaremos essa escravidão até o momento da sepultura, destruindo a nossa própria vida e a vida das pessoas que nos cercam, porque o ódio está aqui dentro e Deus vê, mas o reino das trevas também vê, e ele cria a possibilidade de que o reino das trevas seja alimentado na mente e no coração de pessoas que vivem em rebeldia com Deus. E eu não preciso nem falar mais, porque você talvez já esteja se identificando com alguns comportamentos vividos anteriormente, vivendo talvez agora nesse presente, ou talvez também que foram projetados para o futuro. E sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus sonda o teu coração e sabe da tua necessidade. Hoje é dia de libertação, cura, restauração e novos recomeços, que começam na gente, em mim e em você. Eu gosto muito da palavra de Deus, aonde diz que nós precisamos conhecer a Deus e o crente deve sempre ser como homens e mulheres de um grupo que existia lá, como primeiros cristãos nossos de Bereia, que receberam o autoelogio do apóstolo Paulo, porque não apenas receberam a palavra de Deus com muita alegria, mas examinaram as escrituras diariamente a fim de verificar os seus ensinos, para saber se aquilo que estava sendo ministrado por Paulo era verdadeiro. Então que sejamos como os homens e mulheres de Bereia, jovens e adolescentes como de Bereia. Duvidem de tudo que eu estou falando, vão para as suas casas, peguem a palavra de Deus, tenham a sua experiência de leitura, de meditação e oração com o Senhor, e que o Espírito Santo mova a sua mente e o seu coração trazendo luz e verdade, amém? Olha o que diz lá a palavra de Deus a estes homens e mulheres que viviam lá em Bereia, né? Homens e mulheres que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Diz assim, Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias, sublinho todos os dias, as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então só assim nós vamos conseguir encher a nossa casa de luz. A luz ela vai ser transportada pela nossa presença. E a luz, eu quero dizer para você que não é uma coisa, a luz não é uma força, a luz não é uma energia, a luz não é um clima positivo através de um cristal. A palavra de Deus diz que a luz é uma pessoa. Jesus Cristo é a luz dos homens e do mundo. Se há trevas em você é porque está faltando luz. Se há trevas dentro da nossa casa é porque está faltando luz. Logo, está faltando uma pessoa. Talvez eu esteja carregando muitas outras pessoas para dentro da minha casa, como nós vimos no domingo pela manhã hoje. Espíritos imundos que tomam por possessão a vida de pessoas que vivem na desobediência, aonde Jesus declarou que quando esse espírito é expulso, ele vai embora,
E essa pessoa arruma a casa, limpa, adorna a casa, o corpo, a mente, e o espírito imundo vai procurando um lugar para se alojar, porque os espíritos imundos, destrutivos do reino das trevas, precisam de corpos físicos para desfrutarem de poder e prazer, e usam pessoas que estão à mercê da ação poderosa de Jesus Cristo. E aí, não encontrando, disse Jesus, que eles voltam porque se lembram da casa anterior, com mais 7 espíritos, e voltam para aquela casa e encontram aquela casa que é uma pessoa adornada, limpinha, mas que significa que só se preocupou com a estética, com a aparência. Estava adornada e limpinha, mas não estava cheia da presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esse espírito imundo volta, e os outros 7 espíritos voltam junto. E Jesus termina dizendo o seguinte: e a condição daquela casa se torna pior do que anteriormente. A condição daquela vida, daquela família, se torna pior do que da primeira vez que o espírito imundo foi expulso. Sabe por quê? Porque ela não foi adornada pela presença do Espírito Santo de Deus. Ela não foi preenchida por uma vida que se rendeu totalmente a Jesus Cristo e aos seus princípios. Efésios 6:12, encha a sua casa de luz. O apóstolo Paulo nos afirma, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A guerra não é aqui, a guerra não acontece aqui, o resultado da guerra se manifesta de maneira física, mas a guerra acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual. Que o Senhor nos dê olhos espirituais, amém? Ouvidos espirituais. Que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, para que seja materializado o governo e o reino dele na nossa vida. Para que possamos enxergar coisas que pessoas não enxergam. Às vezes algumas pessoas ficam assim, pastor, às vezes o senhor muda um jeito enquanto o senhor está ministrando, é porque Deus ele mostra muitas coisas, você não tem ideia o que o Espírito Santo de Deus mostra. Quando nós nos propomos a abordar mensagens da palavra de Deus que vão gerar cura e libertação sobre a vida das pessoas que estavam outrora vivendo escravizadas sem perceber que escravizadas estavam sendo. Você não tem ideia do que aparece. Você não tem ideia do que é perceptível. Nesse ambiente, nessa cadeira que foi orada, consagrada e ungida por você. As pessoas não sabiam o seu nome, mas elas oraram por você enquanto você está sentado aí neste lugar agora. Intercedendo para que o Espírito Santo que te conhece sondasse o seu coração e confirmasse coisas através do que vai sair desse altar, para que vá de encontro a você, mesmo sem você me conhecer ou conhecer qualquer pessoa que está aqui ministrando sobre a sua vida nessa noite, mas está ministrando no nome de Jesus e no poder do seu Espírito Santo. Por isso que alcança a sua mente e a sua vida, trazendo identificação e verdade com aquilo que você estava pensando, sentindo e também a maneira como você estava agindo durante os seus dias. Ao ponto de alguns até acharem que alguém bateu o fio porque é amigo e convidou para vir para a igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, a parte B. E ele, o Senhor da luz, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, quando a luz entrar, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O Espírito Santo, que é a luz, está nos sondando hoje. E o propósito inicial de Deus é trazer cura e restauração. O conceito de luz e trevas é muito claro e natural para nós. Para nós, que já temos uma convivência com Cristo e com essa percepção do mundo das trevas e também do mundo da luz, há a percepção do que, como esses governos agem na vida dos seres humanos. Lidarmos com esta realidade do mundo natural, para nós deveria ser muito natural, mas no entanto existe uma esfera espiritual em que estamos inseridos e nela também existe uma distinção muito clara entre luz e trevas que só percebemos na palavra do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas o único momento que eu gosto de escuridão é no momento que eu estou para dormir, e mesmo assim escuridão limitada. Eu não sei quanto a você, mas eu percebo e me envolvo com pessoas que a maioria não gosta de um ambiente de escuridão, de total escuridão, de total trevas.
Ninguém gosta de um ambiente como esse porque dá a percepção e a sensação de um ambiente sujo, de um ambiente tenebroso, de um ambiente em que você não pode ver as coisas como de verdade elas são e nem as pessoas de verdade como elas estão. Uma casa cheia de escuridão nos lembra incômodo, coisas que não desejamos. Da mesma forma, nós devemos buscar uma casa cheia de luz, ou termos uma vida, uma mente, emoções e práticas cheias de luz, cheias da presença de Cristo em nós e através de nós. Nós desejamos ter um ambiente saudável, onde os nossos filhos se sintam à vontade. Sabe, e também como psicólogo, eu atendo muitas pessoas que têm síndrome do pânico. Sabe, intenso isso. Pessoas que não conseguem ficar dentro das suas próprias casas, sentem arrepios, temores, tremores, mas eu pergunto, foi você que construiu essa casa? Não lar, porque casa é diferente de lar. Casa é estrutura. Quando falarmos aqui de casa, excepcionalmente nesse momento que eu estou explicando, entenda a família. Mas falando-se de casa, foi você que construiu? Foi. Foi você que colocou todos os materiais, os melhores? Foi. Aí entra uma perguntinha, quem é que governa a sua casa? A quem foi consagrado esse espaço? Quem é que tem autoridade para se mover nesse lugar? As sinalizações daqui de dentro, elas apontam para Cristo? Para o governo de Deus? Logo, o questionamento vai chegar. Quem governa a sua mente e o seu coração? Porque nós queremos um ambiente familiar onde os nossos filhos se sintam à vontade. Meus filhos nunca tiveram medo de escuridão. Sabe por quê? Porque aprenderam desde pequenininho quem é o Senhor do pai deles e da mãe deles. E, consequentemente, daquela família que estava reunida naquela casa. Nunca tive problema de filho acordar de madrugada com medo, porque eles receberam a palavra de Deus desde pequenininho e as orações. Vocês não precisam temer ao diabo, vocês não podem só menosprezar o reino das trevas que vão tentar resgatar vocês. Sabe qual é o bate-papo que a gente tem em família? Senta aqui minha filha e senta aqui meu filho. Para que haja luz nessa família, para que haja paz, amor, verdade, depende das escolhas que vocês vão fazer. O reino das trevas agem fazendo esses convites aqui, ó. Pá, 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 pá. Está na palavra de Deus, leiam aqui. Se vocês atentarem para isso, vocês estão colocando em risco a família de vocês. Então vão, porque vocês são missionários, vocês estão sob a nossa cobertura espiritual, através de testemunho, ensinamento, proteção constantes, vão em nome de Jesus e sejam missionários aonde Deus colocar vocês. Que se vocês passarem por ambientes mais tenebrosos e escuros, a luz de Cristo ilumine todo o caminho que vocês passarem e as pessoas percebam, porque vocês são missionários do Senhor. Vão em nome de Jesus. Isso é porque eu me sinto forte? Não, é porque eu sei debaixo de qual cobertura nós estamos. O Senhor nos convida definitivamente a devolvermos ou assumirmos a liderança do reino que nós tanto desejamos viver, só os benefícios, mas não tomamos as decisões para vivermos com Deus do benefício que traz toda essa proteção e cobertura. A crise do século XXI, em termos de uma sociedade pós-cristã, é essa. Nós, se você perguntar a qualquer pessoa da face da terra, o que você mais deseja viver em família? O que você mais deseja viver dentro do seu lar? Como ou que princípios você deseja para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa? Sabe quais são os princípios que vão ser falados? Fala aí. O que a sua família mais precisa? Pode declarar agora, em nome de Jesus, declara aí. O que a sua família mais precisa? Paz, alguém falou mais o quê? Amor, saúde, mais o quê? Alegria, mais o quê? Harmonia, mais o quê? Amor, mais o quê? Vai falando. Agora deixa eu dar uma dica para você. Vai lá na palavra de Deus e vai pesquisar o que significa tudo isso que você acabou de desejar agora para a tua casa, para a tua família e logo para você. Tudo vai convergir, não é para situações, para emoções ou para atitudes. Tudo vai convergir para uma pessoa. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o pão da vida. Jesus é o reconciliador entre os homens. Deus é amor, logo Cristo é amor. Cristo é plena comunhão e generosidade. Aí você vai lá para a palavra de Deus e você vai ver tudo que você deseja viver está caracterizado em uma pessoa. Não é uma coisa, não é uma circunstância, não é uma emoção, é uma pessoa que eu decido viver e entregar a minha vida por completo. Desejamos os benefícios do reino do rei.
mas muitos não desejam o rei do reino. Será impossível mantermos o governo do rei sobre a vida daqueles que não desejam o rei do reino. E uma coisa é muito importante nós sabermos: Deus não se comove com beicinho, batendo o pezinho, tentando chamar a atenção das pessoas com espírito e comportamento de miserabilidade ou se fazendo de vítima. A palavra de Deus diz que não é assim que nós alcançamos a restauração das nossas vidas. Ele diz que é se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo Ele como Pai. Pode bater o pezinho, pode fazer beicinho, pode falar que não vou mais voltar para a igreja, não quero mais saber da palavra de Deus. Deus faz igual Ele fez com o filho pródigo. Quer ir? Não está valorizando a minha paternidade nem a minha casa? Vai. Vai lá que você vai encontrar coisa melhor lá fora. Encontrou mesmo, não encontrou coisa melhor? Gastou absolutamente todos os recursos da família, perdeu a paternidade, a honra, o cuidado, o poder do pai, foi para o mundão, os amigos estavam junto nas festas, enquanto tinha recursos, mas recursos acabam, porque tudo aquilo que nós desejamos não se compra com dinheiro, é doado de maneira espontânea, por graça e misericórdia pelo próprio pai. Quando ele perde tudo, ninguém lhe dava absolutamente nada. Saiu debaixo da cobertura espiritual do seu pai. E ao ponto de ninguém desejar nada, ele consegue um emprego, como um dos piores empregos para um judeu, por serem considerados pelos judeus os porcos como animais impuros, ele conseguiu um emprego, cuidar dos porcos. E diz o texto que outrora alguém que desejava a vida, a satisfação plena pela companhia do pai, desejou comer as alfarrobas, que eram ministradas como alimento dos porcos. Mas nem os porcos lhe davam alguma coisa, porque diz o texto que ninguém lhe dava nada. Acho que ele tentava colocar a mão para comer, os porcos iam lá e mordiam a mão dele. Ninguém dava nada, enquanto o reino de Deus tem fartura para cada um de nós. O Senhor nos convida a entendermos essa realidade, fazermos escolhas. Eu e a sua família fomos criados para viver os propósitos de Deus. Fomos feitos para glorificar a Deus, honrar a Deus, agradar a Deus. De fato, o reino de Deus é um reino de luz, como diz as Escrituras, e trazem luz para nós. 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Repita comigo, vamos ler todos juntos. Deus é luz. De novo, mais uma vez. Deus. Não há. Em Deus não há mentira, não há enganos, não se sobrepõe a farsa, não se sobrepõe a hipocrisia. Deus é 100% de luz. E Deus será a luz da tua vida e da tua casa, amém? Nós teremos Deus como a luz em Cristo Jesus da nossa descendência e da nossa geração. Realidade das trevas, ela é verdadeira. E nós precisamos entendê-la. O apóstolo Paulo trata justamente dessa questão, escrevendo de modo claro e enfático, lá em Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você consegue ver em famílias manifestações das coisas que não se veem, mas se materializam pela fé? Você percebeu aqui que a palavra fé ela foi separada como uma característica importante da atitude que precisamos ter para que essa ordem seja estabelecida na vida da nossa família? A fé na pessoa certa nos levará a construir a família dos sonhos de Deus. Ela não é perfeita porque estamos vivendo nessa terra, mas é uma família que é aperfeiçoada, protegida, encorajada, empoderada, alvo dos milagres de Deus todos os dias enquanto aqui ela viver. Ela não é perfeita, a minha, porque eu estou lá. Quando alguém pergunta assim, sua família é perfeita, pastor? Não. Por quê? Porque eu estou lá. Eu sou a primeira imperfeição que está lá. Mas eu estou sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, como, primeiro, filho de Deus, servo de Cristo, esposo, pai, e aí vem todos os outros papéis que a gente desenvolve, amigo, a vocação pastoral, de liderança e todas as outras. Tudo fica no devido lugar. Porque a minha fé,
ela é direcionada à pessoa certa. E você precisa direcionar a sua fé à pessoa certa. Enquanto a você está direcionando a sua fé e a sua vida à pessoa certa, a sua casa está cheia de luz ou trevas? Você já pensou sobre isso? Você já está fazendo uma viagem em relação a isso? Acredita e considera o mundo das trevas espiritual, mas também o mundo da luz? O Senhor nos chama para viver e entender essa realidade. Olha, se você deseja libertar das trevas espirituais a sua casa, precisa primeiro consagrar a sua vida à luz. Porque é através da sua vida e da minha vida que a luz que é Cristo entrará e reorganizará a nossa vida a partir dos princípios, propósitos, projetos de Deus em Cristo Jesus. Você e eu precisamos agora tomar duas atitudes importantes. A primeira delas, admitir as trevas interiores que existem na gente. É muito desafiador fazer isso, porque nós sempre procuramos dar justificativas e colocar a culpa no outro. Justificativas, nós não precisamos aprender para dá-las. Quando vamos avaliar em Gênesis capítulo 1, no momento de equívoco, de erro, no momento em que a nossa primeira geração, os nossos pais da humanidade, receberam a presença, o cuidado, a provisão, a proteção, a missão, o propósito de Deus na terra, eles param de ouvir as orientações do Pai, reino da luz, para ouvir as orientações do reino das trevas que estava infiltrado. E a primeira coisa que acontece depois da desobediência e da queda, por atentarem às orientações das trevas e não da luz, foram as desculpas. Quais eram as desculpas? Foi a serpente. Foi a mulher que tu me deste. E a serpente fica quieta. Porque ela fala, então, sou eu mesmo, é a única que assume. Fui eu que fiz tudo isso aí. Os filhos de Deus dando justificativos. E o reino das trevas, a serpente falando assim, então, vou falar o quê? São minhas obras mesmo, pelo menos eles estão falando do que realmente eu fiz. Só que eles não tiveram a coragem de assumir o que eles fizeram. Se eu não admitir as trevas que estão em mim, sabe o que vai acontecer? Preste atenção nisso e olhe para cá. Autodestruição. Você não vai precisar, às vezes, que nem Satanás milite contra a tua própria vida. Você já está com os princípios de Satanás destruindo a sua própria vida, família, casamento, educação, paternidade e tudo que está lá. Não vai precisar mais. Não vão ter mais questionamentos e problemas em relação a isso. Você já vai estar diretamente, sem admitir as trevas que existem em você, sendo um alvo fácil de você mesmo. Por isso oramos e compartilhamos princípios como, Senhor, liberta-me de mim mesmo. Por isso que Davi fez uma oração, Senhor, tu me sondas e me conheces, eu não me conheço. Tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu desejo, o que eu não desejo. Faça o seguinte para mim, Senhor. O Senhor que me conhece, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça, por amor ao teu nome. Sabe por quê, Senhor? Porque existem trevas em mim que eu mesmo não consigo identificar. Aí a gente começa a perceber porque, apesar de todas as falhas de Davi, ele era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele admitia as trevas que existiam nele e ele desejava abandoná-las. E ele reconhecia quem é que tinha poder para eliminar as trevas que estavam dentro dele que ele não conhecia. Deus e Pai. E aí você percebe a vida de Davi, você percebe a ação de Davi. Eu e você precisamos admitir a nossa agenda oculta. Existem arquivos guardados aí dentro de nós, inacessíveis. Existem arquivos lá mortos, que estão lá no passado, no presente, sendo projetados para o futuro. Tem um arquivo morto e um outro vivo. Uma coisa é o que eu estou aqui agora, e a outra coisa é o que está arquivado aqui, aonde eu quero que grandes coisas venham a acontecer, e aqui, aonde eu espero que grandes coisas vão acontecer, e aqui, que eu espero que grandes coisas vão acontecer na minha família. Deus não pactua com trevas. Deus só age no espaço onde a luz é desejada. Segunda coisa importante, comece a sua jornada de libertação. Provérbios 3:6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Reconheça. Reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos. Não dá mais para ter arquivo morto. Não dá para ter mais segredinho do passado. Não dá mais para dar legalidade para Satanás. Pecados não confessados são pecados utilizados por Satanás para nos escravizar e nos fazer pessoas destruídas pelo governo das trevas. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus não tem problema com pecado. Ele já providenciou a cura e o pagamento do preço pelo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas mais do que isso, e nos purificar de toda iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Maldade que habita em nós. Quem tem o poder para fazer isso? Jesus. Ah, pastor, é por isso que então eu tentei a vida toda ser uma melhor esposa e nunca consegui. É por isso que eu tentei a vida toda ser um melhor esposo e um melhor pai. Tinha as melhores das intenções, mas nunca consegui. É porque eu sempre colocava a culpa no outro. Reconheci isso hoje, pastor. Beleza, confesse. E depois de confessar, pastor? E depois de admitir, pastor? Tenha certeza do perdão de Deus e sobre a oportunidade de novo recomeço sobre a sua vida. Amém? Nada de culpabilidade. Passou. Cristo disse, está decretado, eu estou livre. Ah, mas acabou? Não. Agora eu começo a fazer novas escolhas, mudar atitudes. Atitudes que comprovem de verdade a nova direção e o novo rumo que eu estou dando à minha vida e à vida da minha família. Porque o reino de Deus para alguns é um antagonismo. Você tem que morrer para viver, você tem que perder para ganhar, você tem que sofrer para ser exaltado e você tem que servir para ser considerado o primeiro e mais importante no reino. Percebe a diferença clara do reino das trevas e do reino da luz? Você consegue perceber a diferença clara deixada por Jesus? E esse é o princípio que nós devemos buscar. Comece a trazer as coisas para a luz, dando os primeiros passos agora mesmo. Sem admissão de culpa, reconhecimento, pecados, vícios, pecados pessoais. Os primeiros passos junto a Deus. Nenhum programa, terapia, aconselhamento, campanha, copo com água, sal grosso, sacrifício vai adiantar. Nada disso faz sentido para Deus. Nada disso tem sentido para Deus. Você pode talvez achar que a numerologia das 7 semanas não é 7 semanas, eu não vou faltar uma. Vou lá às 7 semanas. E tudo vai mudar na minha vida. Não sei. Porque antes de tudo mudar na sua vida, tudo precisa mudar na sua vida. Deu para você entender? Tem que mudar na minha vida primeiro. O templo que Deus deseja trazer luz está aqui. Eu e você. E o Senhor nos convida a sermos direcionados por Ele nessa nossa jornada. Leia comigo, por favor, Colossenses 1, de 10 a 14, onde o apóstolo Paulo nos lembra as atitudes que precisamos ter. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele mesmo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Vamos ler juntos essa última parte? Vamos lá. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eu gosto dessa conotação e tradução de Paulo quando ele diz que Cristo nos transportou do reino das trevas, da desobediência, da desunião com Deus, nos transportou para o reino da luz. Eu gostaria que você imaginasse um transporte mesmo, um lugar que você entra e que não faz esforço nenhum para sair do ponto A para o ponto B. A única atitude que você tem que ter verdadeira inicial é uma rendição e confiança total de que a pessoa que está conduzindo este transporte vai te levar ou vai passar pelo destino ao qual você gostaria de chegar. É Ele que conduz.
Ele levou pelo seu poder, pela sua capacidade, pelo seu amor, pela autoridade delegada pelo Pai. Cristo nos transportou. Cristo deseja transportar você hoje do reino das trevas para o reino da luz. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode quebrar a influência de Satanás sobre a sua vida e a vida da humanidade e gerar uma nova vida baseada na luz que é Jesus. Amigo, a luz não é uma força esotérica, vou repetir de novo, ou cósmica. A luz é uma pessoa, é Jesus. E para que, de fato, essa luz encha a sua vida, a sua casa e a sua família a partir de hoje, vamos compartilhar mais alguns outros princípios. Primeiro, decida viver de forma digna pelo Evangelho. Evangelho é luz. Evangelho é Jesus Cristo. Uma vida dedicada a viver como exemplo e referência a Jesus. Não alcançamos a perfeição e nunca alcançaríamos, mas somos aqueles que buscamos a perfeição daquele que perfeito é e nunca exigiu perfeição de nós. Quem? Jesus Cristo, ao qual denominamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso contamos com a presença, com o perdão, com o cuidado, com o poder, com a proteção dele, porque sem ele nós não somos absolutamente nada. Sabe qual é a diferença do pecador que é cristão para o pecador que não é cristão? Primeira coisa que é igual, todos dois são pecadores. Sabe qual é a diferença do pecador que é cristão para o pecador que não é cristão? É que o pecador, por reconhecer sua fraqueza, incapacidade, rebelião contra Deus, pela sua fragilidade e limitação, ele se entrega totalmente aos cuidados de Cristo Jesus. Ele diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Sabe qual é a diferença do pecador sem Cristo? É que ele acha que tudo ele pode sozinho. Um pouquinho de força de vontade, um pouquinho mais de dinheiro, um novo relacionamento, uma nova droga, uma nova conquista, a mudança de um estado para outro, uma nova casa, uma nova paquera, uma outra situação, e parará, na mudança do ano, pulando 7 ondinhas de 2018 para 2019, tudo vai mudar. Lembraste da oração que você fez em 2018? De 2017 para 2018? Lembraste da listinha de comprometimento, crescimento? Muitos podem dizer assim: pastor, a lista estava enorme, eu já alcancei algumas coisas, estou mais próximo de Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Alguns só fizeram uma lista e não tomaram as atitudes de se direcionarem para o reino, condução e proteção de Jesus Cristo. Essa é a única diferença. Sabe qual é a outra diferença? É que a palavra de Deus diz que o pecador que não é cristão, ele só é pecador e criatura. Jesus falou isso. E sabe o que acontece com aqueles que são pecadores e reconhecem que se tornaram dependentes de Cristo? Diz que pelo poder misericordioso e amoroso de Cristo, Ele nos torna filhos de Deus. Ele ganha e conquista o direito para nós de sermos chamados filhos de Deus. Então você começa a quebrar um mito na sua cabeça de achar que ser cristão é ser superpoderoso, é ser melhor do que os outros, é não ter pecado, não é sofrer tentações e não ter fraquezas. Eu tenho e luto contra muitos pecados que você tem e luta. E eu sei que sozinho eu vou ser alvo fácil do reino das trevas. Sabe o que eu faço? Me curvo debaixo da poderosa mão de Deus, em Cristo Jesus. Porque senão eu sou alvo das mesmas atitudes pecaminosas que qualquer outro ser humano tem sem Cristo. A única coisa que me diferencia é que eu falei assim: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Vê se há em mim algum erro, algum pecado que possa vir atrapalhar que a Tua graça e misericórdia flua sobre a minha vida e sobre a minha família. Que eu não seja uma pedra de tropeço para o meu lar. Que no que depender de mim, a minha família viva na luz que é Jesus. E que não haja trevas nenhuma sobre a nossa vida. Viva de forma digna do Evangelho, frutificando. Diz o texto que nós acabamos de ler que o Senhor nos fez para frutificar em família. Frutos eternos, coisas que duram para sempre, não só coisas que o dinheiro pode comprar. Que tipo de frutos você está dando na sua vida, na sua família? Que tipos de frutos estão sendo produzidos? O que está nas suas mãos hoje? O que você tem para apresentar a Deus hoje? As tuas mãos, a tua boca estão cheias de quê? Como está o teu coração? Perceba que sem Deus nós não temos nada para oferecer para Ele. Mas quando nós nos curvamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos enche de virtudes vinda do próprio Santo Espírito dEle, que habita em nós. E a nossa vida começa a produzir frutos eternos que até nós duvidamos.
A mudança é nítida pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Está acontecendo um negócio meio frenético com meu pai, como os adolescentes falam. Está acontecendo um negócio esquisito com a minha mãe. Os pais chegam em casa e falam assim: ô pastor, lavagem cerebral estão fazendo no meu filho, que eu tentei educá-lo à base da pancada, à base somente de compra, né, de coisas, e de repente esse moleque chega em casa falando que foi numa vigília do Supere, que lá foi impactado pelo poder do Espírito Santo, e agora o moleque mudou completamente as amizades dele, as escolhas, quando ele se reúne com os amigos, é para falar sobre Jesus, é para compartilhar a vida, está interessado pelos estudos, honrando a gente, pediu até bênção. Eu achei até que eu estava morto. Porque a minha vida toda nunca me pediu bênção. Ô, bênção, pai, eu não sabia nem o que responder. Como é que é mesmo que a gente fazia antigamente? Deus lhe abençoe, meu filho. Deus lhe abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Só pode abençoar os filhos quem está debaixo da cobertura da bênção de Deus. Como é que eu vou abençoar meus filhos com a bênção de Deus, de um Deus que eu só conheço pelo nome, pela religião, que a minha vida não teve um experimento com ele? Quem tem, frutifica. Outra forma também de viver de maneira digna do Evangelho é crescendo. O texto vai dizer, onde Paulo diz, crescendo no conhecimento de Deus. É a única maneira de sermos cheios de luz. A nossa mente muda. Nós temos um sono reconciliado com o Pai. Nós criamos um monte de esperança, temos projetos, porque a luz sinaliza novos caminhos, ou melhor, um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. E lá habita a esperança. Você tem crescido. Como você estava e como você está hoje. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte em 1 Coríntios 6:20: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Uau! Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Santidade e dignidade através das ações, da representação da minha existência através do corpo físico. Minha vida é cara para Deus, custou a vida do seu filho, e eu não vou vivê-la de qualquer maneira. Meus filhos aprenderão a verdade e a dependência do Pai e a frutificar para todas as gerações, amém? Nossos filhos serão prósperos dos valores de Deus e dos princípios de Deus. Eles serão motivo de orgulho, não de tristeza e desgosto. Nossos filhos herdarão a terra com dignidade e honra. Eles construirão um país melhor, a começar pela própria vida deles. Segunda coisa importante, tenha perseverança e paciência. Versículo 11 diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder. Poder de quem? De Cristo. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e com... é um somatório, é aditivo. Tenha perseverança, tenha paciência com alegria. Presta atenção. Você viveu anos de omissão na sua casa e na sua vida, tendo o governo das trevas como prioridade. Você acha que uma vida de luz vai ser automaticamente vivida da noite para o dia? Claro que não. Tem um caminho a ser percorrido. É construção novamente. Por isso precisamos da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o detalhe é que isso deve ser feito com perseverança, paciência e com alegria. De acordo com o apóstolo Paulo, vivendo na presença de Jesus, nós somos fortalecidos com todo o poder do Espírito Santo. Eu e você somos libertos do império das trevas, conduzidos para o novo reino de luz, o reino de Jesus, o reino que é o governo de paz, amor, alegria e paciência, fruto do Espírito Santo que gera em nós e transborda através de nós sobre a vida de todas as pessoas. Precisamos viver com esperança, paciência, com alegria, aguardando Deus se manifestar, porque a obra começou em nós, nós somos alguém em construção. Não podemos perder o foco de quem é o construtor, mas precisamos estar sempre firmes que somos pessoas em construção. Terceiro, tenha o coração sempre cheio de gratidão. Gratidão é uma das características de uma vida cheia de luz. Gratidão, honra, reconhecimento. Uma vida dirigida pelas trevas, murmuração, reclamação, chororô e mimimi. Só reclama de tudo. Uma vida governada pelo reino do Rei Jesus tem o coração sempre cheio de gratidão. Versículo 12. Dando graças ao Pai
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Qual reino? No reino da luz. Uma característica do reino da luz é que o coração das pessoas, cheios de luz, são gratos. Elas são cheias de um coração bom, cheio de bondade no coração, de alegria, de gratidão. Sabe por quê? Porque estão na luz. E quem está na luz vive na abundância e na plenitude. O coração ingrato, duro e fechado é sinal de um coração que ainda está vivendo escravo das trevas. É um coração que não consegue viver os benefícios do reino da luz. Veja essa boa nova. Eu e você fomos convidados a sentar à mesa, ser parte da família de Deus, filhos dele, e construir uma descendência real, pautada sobre a palavra, a vida, as bênçãos e o poder do nosso Rei Jesus. Nossa família foi criada para ser composta de reis, rainhas, príncipes e princesas, irmãos. Tendo como referência o Rei, Jesus Cristo. Quantas pessoas vivendo a desonra hoje? Pessoas sendo massacradas no seu caráter, na dignidade, coisas que a gente não compra com dinheiro. Valores que o reino das trevas quer arrancar, porque são coisas que foram criadas para serem eternas e que o dinheiro tem destruído. Conhece alguém que diz assim: meu pai, não acredito mais na palavra dele, não. Minha mãe, não acredito mais na palavra dela. Meus filhos, não acredito em você não, meu filho. Você mente para mim toda vez. Isso é sinalização do reino das trevas, pessoas que vivem com base na mentira. Do que a habitação está cheia? O Senhor deseja nos libertar nessa noite, Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Uma marca da luz é a gratidão, ação de graças. O diabo é ingrato, e quem vive assim é filho dele. O diabo é ingrato, ele não honra ninguém. Quem vive assim é filho do diabo. Você não foi criado para ser filho do diabo. Você foi criado para ser filho da realeza. Você foi criado para ser filho de Deus. Que possamos viver essa verdade nessa noite. Quarto, conheça quem pagou o preço pelo seu resgate e valorize-o. Versículo 13. O apóstolo Paulo lembra ao povo que estava reunido em Éfeso, ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na tradução Almeida, corrigida e atualizada, fala do império das trevas, e se tem império, você pode ter certeza que império é governado por um rei, por um imperador. Ele nos transportou do império das trevas. Quem é o imperador do reino das trevas? Satanás. Veja, ele resgatou as nossas vidas. Isso teve um preço. Ele pagou o preço do resgate. Você está preso sob o poder do diabo e dos seus anjos? Olha o que diz Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só ele tem poder para nos libertar, irmãos. Um relacionamento pessoal e íntimo com o Pai nos libertará das ações das trevas sobre a nossa vida. De acordo com o apóstolo Paulo, vivendo na presença de Jesus, você e eu somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos libertos, mas precisamos ser fortalecidos. Por isso que o ato salvífico, ele é o primeiro ato de reconciliação no reino de Deus, mas ele não é o final. Porque o Espírito Santo deseja completar a boa obra que ele iniciou, que o apóstolo Paulo nos lembra que só vai terminar no dia de Cristo. Aonde foi que você parou? Que levou a sua família ou está levando a sua família a viver consequências do reino das trevas? Você parou na primeira decisão? Você esqueceu da orientação da palavra de Deus? Corramos, prossigamos, continuemos firmemente a carreira que está proposta para cada um de nós em Cristo Jesus? Aonde foi que você se cansou e parou? Aonde foi que você colocou em prática o princípio de um poeta do Brasil dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu? E tem gente que canta isso com a maior alegria. Por favor, não cante mais isso não traga maldição para a tua vida não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Faz o seguinte, deixa Deus te conduzir, porque você deseja tanto viver os princípios dele na sua vida.
Substitua, deixa a vida me levar, a vida leva eu, por Cristo conduzindo você ao reino de luz, de benevolência, para a casa do Pai novamente, como foi feito com o filho pródigo. Deixa os princípios e valores que estão sendo reproduzidos, que você deseja viver, conduzam a sua vida a partir de hoje. E quinto e último, confie que só por Jesus seus pecados foram perdoados e podem ser perdoados. E por que nós estamos falando isso? Porque existe aqui dois grupos de pessoas. Aqueles que já estão vivendo no reino da luz, que já têm Cristo como Senhor e Salvador, estão debaixo da cobertura e das orientações dele. Mas nós também temos um grupo de pessoas que estão vivendo como filhos da desobediência. Logo se tornam alvos fáceis da ação do império das trevas sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Como isso pode ser quebrado? Somente confiando que Jesus pode perdoar os nossos pecados, e esta é a maneira de nós sermos transportados em Cristo Jesus para o reino da luz, para Deus. Versículo 14 diz assim: porque é nele, em Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. É só nele. Não é padre, não é madre, não é santo moldado no emblema de barro, de louça, de ouro, de prata. Também não é pastor, pastor da mídia, pastor que prega bem, pastor que roda, pastor que passa paletó, pastor que tem boa eloquência. Também não é com pastor, também não é com religião, também não é com uma nova religião que está surgindo. O brasileiro tem uma facilidade, aparece qualquer tipo de religião que está cultuando um rato, todo mundo vai atrás. Há quanto tempo a gente vai continuar perdendo da nossa vida? Às vezes a gente faz assim, falando de quem cultua o rato, às vezes a gente cultua a gente mesmo, o dinheiro. Não tem diferença nenhuma. Cultua o corpo, se rende somente a prazeres destrutivos. A gente fala de quem adora o rato. Qual é a diferença de quem adora o rato? Para quem está vivendo no reino das trevas. Qualquer coisa serve para ser Deus. Até o dinheiro serve para ser Deus. Até eu mesmo. Em quem você confia? Em mim mesmo. Aí nós ouvimos a palavra de Deus dizendo assim: maldito é o homem que confia no homem. Mas o versículo continua, concorda? Para a gente não ficar equivocado aí falando, não confia em ninguém não. Maldito é o homem que confia no homem. Não, o versículo continua. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço, a sua própria força, o quê? A solução para a sua vida, a sua esperança. Meu Deus sou eu, meu dinheiro sou eu que mando. É Deus. Você se colocou acima do Pai. Está vivendo no reino das trevas e no reino da desobediência. Jesus nos convida, nos liberta, nos mostra o que está errado e nos convida a uma nova realidade. Ninguém pode perdoar pecados, libertar ninguém. Só Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque nunca viu pecado e nunca viveu em pecado. Marcos 2, versículo 10, a parte B. Então disse Jesus: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. A igreja não tem poder para perdoar pecados. Ela tem a missão de acolher os pecadores e aproximá-los de Cristo, que tem o poder para dar uma nova vida. Esse espaço só existe para que Cristo seja exaltado e você tenha a oportunidade de ter uma experiência com Jesus, de verdade, de fato, de direito, e viva uma nova vida com Ele. Ele resgatou, transportou e depois, em seus braços, Ele redimiu a nossa vida. O que significa isso? Ele anulou toda a dívida que existia em Deus. Isso é redimir. Ele deseja redimir a sua vida hoje que está vivendo na desobediência. Isso é possível pelo ato de Jesus, pela vida de Jesus. Redimiu, anulou toda a dívida que existia entre mim e Deus. Perdoou. O que aconteceu? Perdoar significa que Ele nos faz filhos. Filhos e filhas. Agora sobre a direção do nosso Pai. Jesus pagou o preço, gente. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço. E ainda, Ele pela graça redimiu. O que significa redimir? Tirou a maldade que nos governava. Redimir é tirar a maldade que nos escravizava. Redimir é tirar a maldade que nos levava a sempre cometer o mesmo erro durante a vida toda. Os mesmos pecados sobre a vida toda, que alcançaram a vida do meu avô, alcançaram a vida do meu pai, alcançaram a minha vida
e poderiam alcançar a vida dos meus filhos, mas foi rompido em Cristo Jesus na minha geração. Porque eu disse, na minha geração não vai ser assim. A maldição será quebrada em Cristo Jesus. A minha geração e os meus filhos vão viver na luz. A minha família vai ser construída com novos princípios e valores dados por Jesus. Por isso que em todo casamento eu faço questão de trazer essa realidade do que significa aquele momento aonde Deus é convidado para transformar e redimir duas pessoas em uma só no mundo espiritual, mostrando a unidade do poder dele para a construção de uma nova vida em submissão a ele. É aliança. É divino. Casamento não é como a gente quer. Casamento representa aquilo que a palavra de Deus diz. Casamento não está pautado dos meus conceitos. Paternidade, maternidade, ser marido, ser esposa, tem a ver com os papéis que Deus desenvolveu, porque em cada papel que Deus desenvolveu, ele estabeleceu um princípio de autoridade. E com autoridade, o Espírito Santo conferiu poder para proteger, para cuidar e para criar um ambiente dos céus na família. Então o esposo ele foi dotado em Cristo Jesus de um poder sobrenatural para implantar o reino dos céus na sua família. A esposa recebeu o empoderamento espiritual de Deus, tendo o poder do Espírito para eliminar o caos de dentro da sua casa, empoderar os seus filhos e a sua família para estabelecer o reino familiar que Deus estabeleceu para os seus. Os filhos receberam poder de construir as suas vidas e honrarem os seus pais e fazer dos dias dos seus pais dias mais felizes, honrados e abençoados, ao ponto deles produzirem uma alegria imensa e uma satisfação que dinheiro nenhum pode comprar, pelo princípio da honra e da obediência, que geram alegria e paz dentro do lar, porque filhos que amam a Deus e obedecem aos seus pais, que não são dirigidos pelo reino das trevas, geram tranquilidade para que depois de criados, os seus pais possam viver a sua vida de maneira leve, sabendo que seus filhos estão fazendo boas escolhas no reino dos céus, aqui na terra. Nada melhor do que para um pai e para uma mãe poder dormir e saber, meu filho e minha filha está fazendo boas escolhas de frente do computador agora, no seu celular, na faculdade, na escola. Eu confio nos meus filhos, porque eu sei que eles estão em obediência a Deus. Os pais têm um sono tranquilo. É muito bom saber que meus filhos, eles sabem escolher as suas amizades. Eles vão escolher amizades que vão ajudar a construir o reino de Deus. E aquelas amizades que não estiverem no reino de Deus, são amizades que eles vão atribuir o princípio da evangelização para testemunhar, para que essas pessoas também vivam o ambiente dos céus que eles estão vivendo em suas casas. É tão bom, isso gera tanta tranquilidade para os pais. Filhos que vivem sob a autoridade de Deus. E ainda, o Senhor nos faz herdeiros de tudo o que Ele conquistou. A conclusão dessa noite, entre algumas delas, a primeira é que Ele pagou o preço. Está escrito em 1 João 9, como nós proferimos aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é a sua resposta hoje para o Senhor? Até quando você vai ficar pulando de culto em culto, de celebração em celebração, e não entender o chamado do Senhor para você realmente ser transportado para o reino da luz de uma vez por todas? Até quando você vai ser alimentado de músicas evangélicas, de novas sensações de pregadores que surgem na internet? Ou até quando você vai conseguir suportar ser alvo do reino das trevas, da instabilidade, da inconstância, de uma religião falsa, que não leva você ao crescimento e todo mundo percebe, tirando o crédito, a autoridade e os propósitos de Deus sobre a sua vida como esposo, esposa, filho, pai e mãe? Até quando nós vamos continuar como meninos e meninas inconstantes, sem produzir maturidade e governo de verdade dos céus na terra? Qual é a sua resposta hoje? Continuar no reino das trevas ou hoje vir para a luz? Você quer hoje admitir as trevas que existem em você? Você quer hoje ser transportado para o reino da luz? O Senhor convida você nessa noite para isso. O papel da igreja e do pastor? Orar. Viabilizar essa experiência, apresentar você em oração, porque pela vocação que Deus nos deu, nós temos o ministério dado pelo Senhor. Sabe qual é o ministério?
o apóstolo Paulo vai nos lembrar, e ele nos deu o ministério da reconciliação dos homens, seres humanos, para com Deus. Por isso eu larguei qualquer outra coisa na vida, qualquer outra carreira que eu poderia ter de sucesso, para ser simplesmente um reconciliador de pessoas com Deus através da vida, da pregação da sua mensagem e do poder que flui através dos filhos e filhas de Deus.